A mala estava na porta às 7 da manhã. Não era uma mala qualquer. Era aquela de couro marrom que Beatriz tinha comprado em Milão, 3 anos atrás, numa viagem que ela e Rafael fizeram juntos para comemorar o aniversário da empresa. Na época, ele tinha tirado foto dela segurando a mala na frente de uma loja no centro histórico. E a foto ainda estava no celular dele. Ela sabia porque tinha visto semanas atrás, quando pegou o telefone para silenciar o alarme enquanto ele dormia. Beatriz ficou parada na calçada por uns 30 segundos só olhando. A mala, a porta fechada, o interfone desligado. Ela tocou o interfone 3 vezes. Na terceira, uma voz atendeu. Não era a voz de Rafael. Era a voz de Camila. Ela disse que Rafael estava ocupado e que as coisas de Beatriz já estavam separadas. Disse isso com uma calma que só existe em quem praticou o que ia falar na frente do espelho. Beatriz ficou ouvindo sem interromper. Quando Camila terminou, teve um silêncio de uns 4 segundos. Depois Beatriz perguntou: "Bem devagar, o Rafael tá aí?" Camila disse que sim. Beatriz disse: "Então fala para ele atender." Mais silêncio. Depois o som de passos. E a voz de Rafael, grossa e estranha, como quando alguém está tentando soar mais firme do que se sente. Ele disse que era melhor assim, que as coisas entre eles não estavam funcionando há muito tempo, que ele e Camila tinham tentado resistir, mas que o que eles sentiam era maior do que os dois. Ele usou exatamente essa frase, maior do que os dois, e Beatriz teve que morder o lábio por dentro para não dar uma risada seca ali mesmo. Ela perguntou: "Você quer que eu vá embora?" Ele disse que sim. Ela disse: "Tá", e desligou o interfone. "Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem a seguir." Beatriz pegou a mala de couro marrom. Colocou no porta-malas do próprio carro um Volvo X60 prata que estava no nome dela desde que saiu da concessionária e foi até uma padaria a 3 quadras de distância. Pediu um café com leite e um pão de queijo e ficou sentada numa mesa do fundo por quase 1 hora. Ela não chorou, não porque não estava sentindo nada, mas porque tinha uma coisa ocupando o espaço todo dentro dela que não deixava espaço para o choro. Era uma memória. Mas não uma memória qualquer. Era a lembrança de uma conversa que ela tinha tido com o pai dela, Eduardo Monteiro, há exatamente 4 anos. 2 semanas antes do casamento, o pai tinha sentado com ela na varanda da casa onde ela cresceu, em Santos, e tinha dito: "Bia, eu só preciso que você guarde uma coisa. Não é pessimismo. É prudência. O que você constrói com as suas mãos, você registra no seu nome, não porque você não confia nele, mas porque a vida não avisa quando muda de ideia." Beatriz tinha concordado na hora, mais para encerrar o assunto do que por convicção. Mas o pai era advogado, e ela era filha de advogado, e ela tinha guardado a mansão de 400 metros quadrados no condomínio Jardins do Lago, em Malfaville. Estava registrada no nome de Beatriz Monteiro Cavalcante, comprada com o dinheiro da herança que ela recebeu quando a avó morreu, 2 meses antes do casamento, complementada com um financiamento que ela assinou sozinha, porque o crédito de Rafael estava comprometido por uma dívida antiga que ele tinha com um sócio. O carro que Rafael dirigia todos os dias, uma BMW Série 5 preta, blindada. Placa de São Paulo, estava no nome dela também. Comprado quando a empresa que ela tinha fundado 8 anos atrás começou a dar lucro de verdade. E a empresa? A Monteiro Cavalcante, consultoria estratégica, CNPJ no nome dela, conta corrente no nome dela, imóvel comercial no nome dela. Rafael trabalhava lá como diretor de operações, com carteira assinada, CLIT, salário depositado todo mês por ela, indiretamente, através do departamento financeiro que ela montou. Beatriz bebeu o último gole de café com leite e ficou olhando para o copo vazio por um tempo. Depois pegou o celular e ligou para o escritório do pai. Eduardo atendeu no segundo toque. "Como sempre", ela disse: "Pai, você tem tempo essa semana para a gente revisar uns documentos?" Ele disse: "Que tipo de documentos?" Ela disse: "Os da mansão."
Os do carro e os do contrato de trabalho do Rafael teve um silêncio do outro lado. Não de surpresa. O pai dela não se surpreendia fácil. Era um silêncio de quem está ajeitando as palavras antes de falar. Ele disse, posso hoje à tarde. Ela disse, eu passo, às 3. E foi. Essa é a parte que a maioria das pessoas erra quando conta essa história. Elas ficam tão presas no que Rafael fez na humilhação, na crueldade gratuita de uma mala na calçada, que esquecem de olhar para Beatriz. Para quem ela era antes de tudo isso começar. Beatriz Monteiro Cavalcante tinha 36 anos. Filha única de Eduardo Monteiro, advogado especializado em direito patrimonial, e de Sônia Cavalcante Monteiro, professora universitária de economia. Ela tinha crescido numa casa onde dinheiro era assunto sério, planejamento era cultura, e impulsividade era tratada quase como um defeito de caráter. Ela tinha fundado a consultoria aos 28 anos, com uma sócia que saiu 2 anos depois por diferenças pessoais, e tinha transformado a empresa num negócio com faturamento de 8 dígitos por ano. Não era famosa, não estava nas revistas, fazia questão de não estar, preferia resultados à visibilidade. E essa escolha tinha preservado muita coisa ao longo dos anos, inclusive a privacidade de quem ela era de verdade, fora do trabalho. Rafael Cavalcante, ele tinha adotado o sobrenome dela depois do casamento. Decisão que na época pareceu romântica, tinha chegado na vida dela através de uma indicação de uma cliente. Ele era consultor financeiro independente, carismático, com um tipo de presença que preenchia qualquer sala que ele entrasse. Beatriz tinha levado quase 1 ano para decidir namorar com ele. Outros 8 meses para aceitar o pedido de casamento. Ela não era o tipo de pessoa que decidia rápido, mas quando decidia, era de verdade. O problema, ela entendeu, só mais tarde, é que Rafael também era de verdade. Só que a versão real dele era diferente da versão que ela tinha conhecido. A versão real de Rafael precisava de plateia, precisava de admiração constante, precisava que as pessoas ao redor confirmassem, todo dia, que ele era extraordinário. Beatriz fazia isso naturalmente no começo. Era fácil admirar alguém quando você ainda está descobrindo as camadas, mas com o tempo, à medida que ela o conhecia de verdade, a admiração ia sendo substituída por uma relação mais equilibrada. Menos encantamento, mais parceria, menos plateia, mais companhia. E Rafael não sabia o que fazer com companhia. Camila tinha aparecido há 2 anos. Beatriz soube disso só depois. Mas os sinais tinham começado bem antes. O telefone sempre virado para baixo na mesa do jantar, as viagens de trabalho que se multiplicaram, a forma como ele passou a responder às perguntas dela com uma impaciência que não estava lá antes. Como se ela fosse um peso que ele estava aprendendo a suportar. Ela tinha tentado conversar. 2 vezes. Nas 2 vezes, Rafael tinha dito que ela estava sendo paranoica, que estava confundindo dedicação ao trabalho com distância, que o problema era dela, não dele. Ela tinha acreditado. Por um tempo. Só que Beatriz Monteiro Cavalcante era filha de advogado e de economista. Ela sabia ler número. E os números da vida dela com Rafael tinham parado de fechar há pelo menos 1 ano e meio. Eduardo estava esperando quando ela chegou ao escritório às 3 da tarde. Tinha 2 cafés na mesa, uma pasta fechada e o mesmo rosto sério de sempre, o rosto de quem vai dizer o que precisa ser dito. Sem rodeio. Sem drama. Ele perguntou, ele pediu o divórcio ou foi você? Ela respondeu, ele me colocou para fora de manhã. Eduardo olhou para ela por um segundo. Depois abriu a pasta. Ele disse, então a gente tem trabalho para fazer. Eles ficaram 4 horas no escritório. Eduardo foi documento por documento. Escritura da mansão, nome dela. Compra anterior ao casamento, com recurso de herança documentada. Regime de separação de bens. Documento do veículo BMW, nome dela. Comprado durante o casamento, mas com recurso exclusivo dela. Nota fiscal e comprovante de pagamento arquivados. Contrato de trabalho de Rafael na consultoria CLT. Cargo de diretor. Salário de R$ 22.000 mensais.
Aviso prévio obrigatório de 90 dias por tempo de serviço superior a 1 ano. Eduardo fechou a pasta e disse: ele não tem direito a nada da mansão. O carro também é seu sem discussão. A empresa é sua. O único ponto que ele pode questionar é se alegar que contribuiu de alguma forma para a valorização dos bens durante o casamento. Beatriz perguntou e contribuiu. Eduardo olhou para ela. Disse: você tem os extratos? Ela disse: tenho tudo. Ele disse: então não contribuiu. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois perguntou: e o emprego dele? Eduardo disse: você pode demiti-lo, com justa causa se tiver provas de conduta inadequada. Sem justa causa, se preferir o caminho mais limpo. Com aviso prévio indenizado. As contas ficam certas e você não tem passivo trabalhista. Ela perguntou: e se eu quiser que ele saia da mansão? Primeiro Eduardo inclinou a cabeça levemente, como fazia quando a pergunta era boa. Ele disse: você pode notificar extrajudicialmente. A mansão é sua. Não tem coabitação estabelecida juridicamente porque o regime é separação de bens e ele nunca contribuiu documentadamente para o imóvel. Se ele não sair no prazo, entra com reintegração de posse. Beatriz ficou olhando para o café que já estava frio. Ela disse: me dá um prazo razoável. Eu não quero parecer que estou agindo por raiva. Eduardo disse: 15 dias é razoável. Ela disse então 15 dias. O pai ficou quieto por um momento. Depois disse: mais baixo, Bia. Você tá bem? Ela levantou os olhos para ele. E pela primeira vez desde a manhã, o rosto dela mudou de expressão. Não foi choro, não foi raiva. Foi uma coisa mais complicada que isso, o rosto de alguém que está processando a diferença entre o que esperava sentir e o que está sentindo de verdade. Ela disse: eu não sei ainda. Ele disse: tudo bem. E foi o suficiente. Nessa mesma noite, Beatriz estava num apartamento que ela alugava no nome da empresa para receber clientes de fora, um flat de 2 quartos na Vila Olímpia. Com vista para o parque quando o celular tocou. Era Rafael. Ela atendeu. Ele disse, com aquela voz que ela conhecia bem. A voz de quando ele queria alguma coisa, Bia. Eu acho que a gente precisa conversar com calma. O que aconteceu hoje foi. Não foi a melhor forma. Ela disse, não foi mesmo. Ele disse, eu sei que magoou. E eu entendo que você tá com raiva. Mas eu preciso que você entenda que o que eu e Camila temos é diferente. Não é uma fase. E eu precisei ser honesto com você sobre isso. Ela disse que, bom que você foi honesto. Ele ficou um segundo sem responder. Depois disse, a gente podia tentar resolver isso de um jeito tranquilo. Você sabe que eu sempre cuidei bem de tudo. Ela perguntou de tudo o quê? Rafael, ele disse da casa. Do nosso dia a dia. Eu fui um bom marido em muitas coisas. Bia. Ela ficou quieta. Ele disse, eu só preciso saber se você vai ser razoável nesse processo. Essa palavra, razoável. Beatriz sabia o que razoável significava nessa frase. Significava, não mexa nas coisas. Deixa eu continuar morando na mansão enquanto a gente resolve o divórcio com calma. Deixa o carro comigo. Você tem o Volvo. Não precisa complicar no trabalho. Ela disse, eu vou ser razoável. Rafael, pode ficar tranquilo. Ele disse que bom. Eu sabia que você ia entender. Ela disse boa noite e desligou. No dia seguinte de manhã, ela pediu para a assistente jurídica do escritório do pai redigir a notificação extrajudicial. Rafael recebeu a notificação 3 dias depois. Via cartório. Com aviso de recebimento. A notificação informava que o imóvel localizado no condomínio Jardins do Lago, em Alphaville, era de propriedade exclusiva de Beatriz Monteiro Cavalcante, conforme escritura registrada em cartório, e que o ocupante Rafael Cavalcante tinha o prazo de 15 dias corridos para desocupar o imóvel com todos os seus pertences pessoais, devolvendo as chaves ao endereço indicado. A notificação sobre o veículo BMW chegou no mesmo envelope. Informava que o bem estava sendo retomado pela proprietária e que um representante passaria em data a combinar para buscar o carro. Rafael ligou 4 vezes nessa tarde. Beatriz não atendeu nenhuma. Na 5ª ligação,
Ela atendeu. Ele não usou a voz de quando queria alguma coisa dessa vez. Usou uma voz que ela raramente tinha ouvido. Uma voz com uma rachadura no meio. Ele disse, você não pode fazer isso. Ela disse, pode me dizer qual parte você acha que não pode? Ele disse à mansão, Bia, a gente morou lá 4 anos. Eu ajudei a construir aquele lugar. Ela disse, você tem os comprovantes de pagamento, silêncio. Ela disse, porque eu tenho os meus. Mais silêncio. Depois ele disse, com uma raiva que ele estava tentando segurar isso, é uma vingança. Ela disse, isso é um documento de cartório. Ele desligou. Beatriz ficou olhando para o celular por uns segundos. Depois, abriu o aplicativo do banco e verificou o saldo da conta da empresa. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Ela fechou o aplicativo e foi dormir. O que ela não sabia ainda, o que só ia descobrir muito depois. Quando uma ligação de uma pessoa que ela menos esperava ia mudar a forma como ela entendia. Tudo o que tinha acontecido era que Rafael não era o único que sabia sobre os documentos. Camila sabia também, e a razão pela qual Camila sabia era exatamente o que ia desfazer tudo. Rafael saiu da mansão no 12º dia, não no 15º. No 12º, Beatriz soube porque o síndico do condomínio, um homem chamado Geraldo, que trabalhava lá há 11 anos e conhecia todo mundo, pelo nome ligou para ela num sábado de manhã para informar que o senhor Rafael tinha saído com 3 carros de mudança na véspera, às 11 da noite, e que tinha deixado um par de chaves na portaria com um recado. O recado dizia, devolvo o que é seu. Mas isso não acabou. Beatriz pediu para Geraldo guardar o papel e ligou para o escritório do pai. Eduardo disse, ameaça vaga não serve para nada juridicamente. Mas guarda o papel. Ela guardou. Na semana seguinte, o BMW foi buscado por um representante do despachante que o pai dela indicou. Rafael não estava no endereço quando o carro foi retirado, estava no apartamento de Camila, num condomínio em Pinheiros. Segundo o que a própria assistente jurídica confirmou através do endereço, que ele tinha atualizado no sistema da empresa antes de sair, porque Rafael ainda trabalhava na empresa. Esse era o ponto que ele claramente não tinha entendido ainda. Beatriz não tinha assinado a demissão. Não tinha dado nenhum aviso. Não tinha dito nada sobre o emprego desde a notificação da mansão. E Rafael, que provavelmente estava esperando que ela agisse por impulso, que mandasse um e-mail irritado ou fizesse uma cena na frente da equipe. Não tinha recebido nada. Ele continuou aparecendo no escritório. Todo dia. De metrô. Agora, porque o carro tinha sido retirado, Beatriz ouviu isso de Fernanda, a gerente administrativa que estava na empresa há 6 anos e que era, das pessoas que trabalhavam lá, a única que sabia de tudo. Fernanda não era fofoqueira, era observadora. E ela ligou para Beatriz numa tarde de terça com a voz cuidadosa de quem está passando uma informação que sabe que vai pesar. Ela disse, Bia. Ele chegou hoje de manhã como se nada tivesse acontecido. Ficou na sala dele. Atendeu 2 reuniões. Almoçou com o pessoal do comercial. Beatriz disse, tá. Fernanda disse, você quer que eu faça alguma coisa? Beatriz disse, não. Continua normal. Fernanda ficou um segundo quieta. Depois disse, você tá com algum plano? Beatriz disse, eu tô com documentos em ordem. Fernanda entendeu que era o suficiente. O que Beatriz não contou para Fernanda não porque não confiava, mas porque ainda estava processando, era que 3 dias antes tinha recebido uma mensagem de um número que ela não conhecia. A mensagem dizia, meu nome é Débora. Eu sou a irmã do Rafael. Eu preciso falar com você sobre uma coisa que você precisa saber antes de fechar qualquer acordo. Não é sobre dinheiro, é sobre você. Beatriz ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Ela tinha ouvido falar de Débora. Rafael mencionava a irmã raramente, sempre com uma impaciência velada, sempre com o tipo de brevidade que sugeria que o assunto era complicado. As duas nunca tinham se encontrado pessoalmente. Apesar de 4 anos de casamento, Rafael sempre tinha uma desculpa. Débora morava longe. Débora era difícil. Débora tinha problemas com a família. Beatriz respondeu, quando você pode. Débora respondeu,
Em menos de 1 minuto amanhã. Você escolhe o lugar. Elas se encontraram numa cafeteria no Itaim Bibi. Longe do escritório e longe do condomínio onde Camila morava. Débora tinha uns 40 anos. Cabelo curto, roupa simples. E aquela postura de quem passou a vida inteira se preparando para dizer coisas difíceis sem ser acreditada. Ela pediu um suco de laranja e disse: direto, eu sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Então eu trouxe coisa para você ver. Colocou um envelope na mesa. Dentro tinha 3 documentos impressos. O primeiro era um extrato bancário de uma conta corrente no nome de Rafael Cavalcante. O segundo era uma cópia de um contrato particular, sem registro em cartório, com a assinatura de Rafael e de Camila. O terceiro era uma série de mensagens de WhatsApp, impressas em folhas A4, entre Rafael e Camila. Beatriz leu tudo sem pressa. A cafeteria estava cheia e barulhenta, e ela mal ouvia o ruído ao redor enquanto lia. O extrato mostrava transferências regulares da conta de Rafael para uma conta de pessoa jurídica ao longo de 18 meses. Valores entre 3 e 8 mil reais mensais. A conta de destino era de uma empresa chamada CVC, Consultoria e Eventos. CNPJ, registrado em São Paulo. O contrato particular era entre Rafael Cavalcante e Camila Vasconcelos Campos Camila, estabelecendo que, em caso de separação consensual de Rafael com sua atual esposa, Camila receberia participação de 30% em qualquer bem partilhado ou indenização recebida por Rafael no processo de divórcio. Beatriz releu essa parte 2 vezes. A empresa CVC, Consultoria e Eventos, era de Camila. Ela tinha pesquisado antes de vir. As mensagens eram de um período entre 18 e 8 meses atrás. Beatriz leu devagar, sem pular nada. Tinha 37 páginas. O que as mensagens mostravam não era um casal apaixonado que tinha se encontrado no momento errado. Era um planejamento. Em mensagens trocadas ao longo de meses, Rafael e Camila discutiam como convencer Beatriz de que o casamento estava acabado. Como criar situações que fizessem ela perder a paciência. Como documentar comportamentos de Beatriz que pudessem ser usados para caracterizar incompatibilidade. Tinham mensagens onde Camila sugeria formas de Rafael agir em casa que desgastassem Beatriz emocionalmente. Tinham mensagens onde os dois calculavam quanto Rafael poderia receber numa partilha de bens se conseguissem provar contribuição indireta para a valorização dos imóveis. Tinham mensagens onde Camila dizia: ela é filha de advogado. Vai ter tudo no nome dela. A gente precisa que você mostre contribuição emocional e de gestão, não financeira. O juiz considera isso. E tinham mensagens onde Rafael dizia: quanto tempo a gente ainda precisa? E Camila respondia: mais uns 3 meses. Aguenta. Beatriz fechou a última folha e ficou olhando para a mesa por uns 10 segundos. Débora disse, baixinho: eu achei isso no computador da casa da minha mãe. Rafael deixou logado quando foi lá no Natal. Eu vi por acidente e eu fiquei com isso por semanas, sem saber o que fazer. Porque ele é meu irmão. Mas o que eles fizeram com você? Ela parou. Recomeçou. Disse a Camila não é apaixonada por ele. Nunca foi. Ela é sócia dele num esquema. E ele foi burro o suficiente para achar que estava no controle, quando na verdade era ela que estava conduzindo tudo. Beatriz disse, você tem os originais. Débora disse, tenho. E tenho acesso ao e-mail deles ainda. Pelo cache do computador. Mas isso vai fechar em algum momento. Beatriz disse, você pode me mandar tudo hoje ainda. Débora disse que sim. Beatriz disse, eu preciso que você entenda que isso pode complicar a relação sua com seu irmão. Débora disse, já é complicada faz tempo. Ele me afastou da família inteira quando se casou com você. Agora eu sei por quê. Eu sabia de coisas sobre ele que você poderia ter usado para não se casar. E ele sabia que eu diria. Beatriz ficou quieta por um segundo. Perguntou que tipo de coisa. Débora abriu a boca. Fechou. Depois disse, mais devagar, ele fez isso antes. Não exatamente igual, mas teve uma mulher antes de você. Ela também tinha dinheiro. Não terminou bem para ela.
Ele saiu antes que as coisas chegassem no escritório de advocacia. Beatriz respirou fundo. Ela disse, você pode colocar isso por escrito. Débora disse, posso. Elas ficaram mais 40 minutos na cafeteria. Quando saíram, Beatriz tinha no celular as fotos dos documentos originais, o contato de Débora salvo, e uma clareza que não estava lá de manhã quando acordou. Não era clareza sobre o que fazer. Essa parte ela já sabia. Era clareza sobre quanto tempo Rafael e Camila tinham investido em estudar ela, em entender como ela funcionava, em calcular cada passo, e em nenhum momento eles tinham considerado que ela pudesse descobrir. Se você tivesse no lugar de Beatriz agora, você teria usado esses documentos imediatamente ou teria esperado? Me conta nos comentários o que você teria feito. De onde você está assistindo e que horas são aí? Beatriz foi direto para o escritório do pai. Eduardo leu tudo sem dizer uma palavra. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo que seria desconfortável com qualquer outra pessoa, mas que com ele era só o sinal de que estava organizando as peças. Depois disse, o contrato particular entre eles não tem validade jurídica para te prejudicar porque você não é parte. Mas é uma prova material de má-fé e de conluio. As mensagens são prova de comportamento fraudulento com intenção de obter vantagem patrimonial mediante manipulação emocional. Isso abre possibilidade de ação por danos morais e, dependendo do enquadramento, dá suporte para demissão por justa causa. Beatriz disse justa causa. Eduardo disse ele usou a posição de empregado para articular esquema de obtenção de bens da empregadora. Isso é desvio de finalidade no mínimo. Beatriz disse, e a Camila Eduardo pensou. Disse ela, não tem vínculo direto com a empresa. Mas o contrato particular que ela assinou com ele, somado às mensagens, configura participação em ato ilícito. Você pode acionar civilmente. Os danos morais são sólidos. Beatriz disse, eu preciso que você me diga uma coisa antes de a gente continuar. Eduardo olhou para ela. Ela disse se eu usar isso tudo, a vida dele vai ser muito diferente do que ele imagina que vai ser. Eduardo disse sim. Ela disse, eu tô perguntando se eu devo fazer isso ou se tem um caminho que resolve mais rápido e com menos barulho. Eduardo ficou quieto. Depois disse, você quer a resposta de advogado ou a resposta de pai? Ela disse as duas. Ele disse resposta de advogado. Você tem material suficiente para processos cíveis, trabalhistas, e dependendo de como o juiz entender. Há argumento para enquadramento em estelionato. O que é criminal? Você pode ir fundo ou pode usar isso como alavanca para um acordo onde ele abre mão de qualquer pretensão sobre os bens e vai embora sem processo. Ele parou. Depois disse resposta de pai. O que eles fizeram com você não foi só crime de oportunidade. Eles estudaram você. Estudaram a sua rotina, as suas fragilidades, o que te magoava, o que te distraía. Durante 18 meses, enquanto você estava em casa, confiando, construindo. Isso não é só desonestidade. É outra coisa. Beatriz disse, é. Eduardo disse, então você decide o tamanho. Ela ficou olhando para o pai por um longo tempo. Esse era o homem que tinha ensinado a ela que documento valia mais que promessa, que o carinho de verdade não pedia para você abrir mão de prudência, que amor não era garantia de nada, mas planejamento era. Ela disse, eu decido amanhã, e foi dormir. Só que ela não dormiu, ficou acordada olhando para o teto do flat da Vila Olímpia. E foi nessa madrugada que a memória voltou. Uma memória que ela tinha arquivado como insignificante e que agora, relida como o que sabia, tinha um peso diferente. 3 meses depois do casamento, ela e Rafael tinham tido uma briga pequena sobre dinheiro. Ela não lembrava mais o motivo exato. Alguma conta, alguma compra, e no meio da briga, ele tinha dito uma frase que pareceu estranha na hora e que ela tinha deixado de lado. Ele tinha dito, você sabe que eu poderia ter me casado com alguém mais fácil. Ney. Na época ela tinha entendido como uma provocação de briga. O tipo de coisa que as pessoas falam quando estão irritadas e que não significa nada. Agora, ela entendia que não era provocação. Era a verdade saindo no momento errado.
Ele poderia ter escolhido alguém mais fácil. Alguém com menos documentação, menos cautela, menos pai advogado. Ele tinha escolhido ela de propósito, porque o retorno potencial era maior. E durante 4 anos, ela tinha sido a prova viva de que mesmo quem sabe de conta pode errar quando o problema não é financeiro. O erro dela não tinha sido ingenuidade com dinheiro. Tinha sido confundir amor com segurança. Beatriz virou para o lado na cama e ficou olhando pela janela para o parque lá embaixo. Tinha uma coisa que ela ainda não sabia. Uma coisa que Débora tinha dito rapidamente e que ela tinha deixado passar sem perguntar mais. Débora tinha dito: ele saiu antes que as coisas chegassem no escritório de advocacia. Beatriz tinha entendido que a mulher anterior tinha perdido dinheiro e Rafael tinha sumido antes da situação virar processo. Mas, na madrugada, relendo mentalmente, ela percebeu que a frase tinha outro sentido possível. Não que Rafael tivesse saído antes do processo, mas que alguém tivesse impedido o processo de chegar. Ela ficou com essa pergunta até o amanhecer. Na manhã seguinte, às 8h30, ela mandou uma mensagem para Débora, a mulher anterior ao casamento dele. Você sabe o nome dela, Débora, respondeu em 10 minutos Mariana. Mariana Ferraz. Ela morava em Campinas. Não sei se ainda mora. Beatriz disse. Você tem contato? Débora disse. Não. Mas minha mãe pode ter. Beatriz disse. Consegue. Perguntar. Débora demorou 2 horas. Quando respondeu, mandou um número com DDD de Campinas e uma frase: minha mãe disse que a Mariana foi quem ajudou o Rafael quando ele estava sem dinheiro. Que ele ficou 2 anos na casa dela. E que quando ele foi embora, ela teve que vender o apartamento. Beatriz leu isso 3 vezes. Depois abriu o contato de Mariana Ferraz e ficou olhando para o número por um longo tempo. Ela tinha uma empresa para gerir, um divórcio para conduzir e uma decisão sobre processos para tomar até o fim do dia. Mas algo dizia que o número de Mariana Ferraz era a peça que faltava. Não para processo nenhum. Para outra coisa. Para entender quanto tempo Rafael tinha estado praticando, ela salvou o número e foi tomar banho, se vestir e ir para o escritório como fazia todas as manhãs, porque a empresa não parava. A vida não parava. E Beatriz Monteiro Cavalcante não era o tipo de pessoa que deixava o mundo pessoal engolir o profissional. Mas antes de entrar no elevador, ela mandou uma mensagem para o número de Campinas. Disse: meu nome é Beatriz. Eu fui casada com Rafael Cavalcante. Eu acho que a gente precisa conversar. A resposta chegou quando ela já estava sentada na mesa do escritório, com 3 reuniões no dia e um relatório para revisar. A resposta dizia: eu estava esperando alguém ligar um dia desses. Pode ser hoje à noite. Beatriz olhou para a mensagem. Olhou para o relatório na tela do computador, digitou pode. E aí o dia virou 2 coisas ao mesmo tempo. Durante o dia, ela era a CEO da Monteiro Cavalcante Consultoria, revisando o relatório, conduzindo reunião, respondendo e-mail. E por baixo de tudo isso, quieta e constante como uma corrente de fundo, estava a versão dela que estava juntando peças de uma história que começava muito antes de uma mala de couro marrom numa calçada em Alphaville. Rafael apareceu no escritório às 10 da manhã. Beatriz viu pela câmera do corredor, instalada há 2 anos depois de um problema com um fornecedor. Ele entrou com uma pasta debaixo do braço, cumprimentou 2 colegas. Foi até a sala dele, às 11h30. Ele bateu na porta da sala dela. Ela disse: pode entrar. Ele entrou. Fechou a porta. Ficou em pé na frente da mesa dela, com uma expressão que ela reconhecia a expressão de quando ele estava prestes a tentar uma negociação onde achava que tinha vantagem. Ele disse: eu acho que a gente deveria conversar sobre o processo. Ela disse: que processo? Ele disse: o divórcio. Bia. E as outras coisas. Ela disse: pode ser mais específico. Ele disse: a notificação da mansão, o carro. Eu tô sem carro agora. Ela disse: você pode alugar. Ele ficou um segundo sem falar. Depois disse: eu sei que você tá com raiva, mas a gente pode resolver isso de um jeito mais. Ela disse: razoável. Ele ficou quieto. Ela disse: Rafael, você quer me dizer alguma coisa, ou você veio aqui para tentar entender o que eu sei?
Esse foi o momento. Ela viu no rosto dele uma contração mínima, quase imperceptível, nos músculos ao redor dos olhos. Uma pessoa que não estava olhando com atenção não teria visto. Mas Beatriz estava olhando. Ele disse: "Eu não sei do que você está falando." Ela disse: "Tá bom. Então não tem nada para conversar ainda. Quando tiver, você fala com o meu advogado." Ele ficou parado por mais uns 3 segundos. Depois disse: "Você contratou advogado." Ela disse: "Ele é meu pai. Rafael. Sempre foi meu advogado." Ele saiu sem responder. Beatriz esperou a porta fechar. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para o pai: "Ele veio aqui de manhã. Tentou conversar. Eu não dei abertura. Pode preparar a carta de demissão por justa causa." Eduardo respondeu: "Já estou preparando desde ontem. Só precisava da sua confirmação." Beatriz olhou para a mensagem por um segundo. Digitou "confirmo." Às 4 da tarde desse mesmo dia, Rafael Cavalcante recebeu. Na sua mesa, no escritório da Monteiro Cavalcante, Consultoria Estratégica, uma carta assinada pela diretoria, que era ela comunicando sua demissão por justa causa, com base em documentação de conduta prejudicial aos interesses da empresa, detalhada em anexo. O anexo tinha 8 páginas. Incluía prints das mensagens, o contrato particular com Camila e um parágrafo que Eduardo tinha escrito com cuidado cirúrgico, descrevendo como o empregado havia utilizado sua posição interna para articular, em conjunto com terceiro, esquema de obtenção de vantagem patrimonial em detrimento da empregadora. Beatriz não estava no escritório quando a carta foi entregue. Tinha saído às 3h30 para uma reunião externa que de fato existia. Ela soube da reação de Rafael através de Fernanda, que mandou uma mensagem às 5 da tarde. A mensagem dizia: "Ele ficou uns 2 minutos parado segurando a carta. Depois foi embora sem falar com ninguém. Deixou a pasta na mesa e foi." Beatriz leu a mensagem no carro. Parada no semáforo da Faria Lima, ela ficou olhando para o farol vermelho. Não sentiu satisfação. Não sentiu alívio. Sentiu uma coisa mais estranha, uma espécie de cansaço que não era fraqueza. Era o cansaço de quem terminou uma tarefa muito longa e precisa de um momento antes de começar a próxima. O farol abriu. Ela acelerou. À noite, num café em Campinas, que Mariana Ferraz tinha sugerido por mensagem. Beatriz ouviu uma história que durou quase 2 horas. Mariana tinha 51 anos. Cabelo longo preso atrás. E a voz firme de quem já elaborou uma dor muitas vezes e chegou num ponto onde consegue contar sem afundar. Ela tinha conhecido Rafael havia 7 anos. Tinha sido 2 anos de relacionamento. Ela tinha um apartamento próprio, economias de uma década de trabalho como engenheira e um irmão que tinha avisado desde o começo que havia algo estranho naquele homem. Ela não tinha ouvido o irmão. A história tinha diferenças da de Beatriz, não tinha casamento. Não tinha esquema tão elaborado. Não tinha Camila ou alguém no papel de Camila. Mas tinha um padrão que Beatriz reconhecia. A escolha cuidadosa, o encantamento inicial, o desgaste gradual e calculado. A tentativa de criar documentação de contribuição para bens que eram dela. O apartamento que Mariana tinha vendido não foi por causa de dívida. Foi porque Rafael tinha entrado com uma ação alegando que tinha contribuído emocionalmente e financeiramente para a valorização do imóvel durante o período em que moraram juntos. A ação tinha sido fraca juridicamente. Ele não tinha prova de nada, mas o processo tinha durado 14 meses. E Mariana, que não tinha o pai advogado nem os documentos em ordem do jeito que Beatriz tinha. Tinha optado por um acordo que custou a ela uma parte das economias só para encerrar o caso mais rápido. Beatriz ouviu tudo. Quando Mariana terminou, ficou um silêncio. Beatriz disse: "Ele foi embora antes do processo terminar." Mariana disse: "Foi. Desapareceu quando percebeu que o acordo ia ser o máximo que ia conseguir." Beatriz disse: "Você sabe que depois de você ele foi direto para São Paulo?" Mariana disse: "Eu soube depois. Alguém me mandou a foto do casamento de vocês numa rede social. Eu pensei em te avisar. Mas..." Beatriz disse: "Você não me conhecia." Mariana disse: "E eu não sabia se você ia acreditar." Silêncio. Beatriz disse: "Eu entendo."
Mariana olhou para ela com uma expressão que misturava culpa e alívio ao mesmo tempo. Depois disse: ele vai tentar contestar a justa causa. Ele vai dizer que os documentos foram obtidos de forma irregular. Beatriz disse: os documentos foram entregues voluntariamente pela irmã dele. Mariana disse: ele vai dizer que ela não tinha autorização para acessar. Beatriz disse: ela viu no computador da mãe dele que estava aberto, logado, sem senha. Não há invasão. Não há irregularidade. Mariana ficou olhando para ela por um momento. Depois disse: você realmente preparou tudo. Beatriz disse: eu sou filha de advogado. Mariana deu uma risada pequena. O primeiro momento leve da noite. Elas ficaram mais um tempo no café. Quando se levantaram para ir embora, Mariana disse uma coisa que ficou com Beatriz durante todo o caminho de volta para São Paulo. Ela disse: você sabe o que me arrasou de verdade. Não foi o dinheiro. Foi descobrir que a pessoa que eu amei não existia. Que era uma performance do começo ao fim. Que eu nunca realmente conheci ele. Beatriz ficou quieta. Mariana disse: você sente isso também? Beatriz ficou um longo tempo sem responder. Depois disse: eu acho que sinto. Mas tem uma diferença. Mariana disse: qual? Beatriz disse: eu ainda não sei se ele sabia quem era quando começou. Ou se ele aprendeu no caminho. Mariana ficou olhando para ela. Disse: isso muda alguma coisa? Beatriz disse: para mim, muda. Não no resultado, mas no entendimento. Ela foi embora sem esclarecer mais. E durante os 80 quilômetros de volta, na rodovia escura, como o Volvo no piloto automático e a playlist no shuffle, ela ficou com aquela questão. Se Rafael tinha nascido assim ou tinha se tornado. Se havia, em algum momento dos 4 anos que passaram juntos, algo real no meio de tudo. Não era uma questão que mudava os documentos. Não era uma questão que mudava a justa causa. Não era uma questão que mudava nenhuma das decisões que ela tinha tomado e que tomaria nos dias seguintes. Mas era uma questão que ela precisava responder para si mesma antes de fechar essa história. E a resposta estava numa coisa que Débora tinha dito na cafeteria do Itaim. Rapidamente. Quase de passagem. Que Beatriz tinha guardado sem saber ainda por quê. Débora tinha dito: minha mãe disse que quando ele se casou com você, ele ficou diferente por uns 6 meses. Mais quieto. Ela achou que era felicidade. Beatriz tinha guardado isso. E na estrada, naquela noite, ela entendeu por quê. 6 meses. Havia, no começo, algo que podia ter sido real. E a pergunta que essa descoberta abria não era sobre Rafael. Era sobre o que se faz com a verdade quando ela é mais complicada do que você queria que fosse. Rafael mandou uma mensagem às 11 da noite, não para o celular pessoal de Beatriz, para o e-mail corporativo dela, com cópia para o RH e para um advogado trabalhista cujo nome ela não reconhecia. A mensagem informava que ele contestaria a demissão por justa causa, que os documentos utilizados como base haviam sido obtidos de forma ilícita e que ele reservava o direito de acionar a empresa por danos morais e materiais. Beatriz leu o e-mail 3 vezes, deitada no flat da Vila Olímpia, com a luz apagada e a tela do celular iluminando o teto. Depois encaminhou para o pai com uma mensagem curta. Chegou. Eduardo respondeu em 2 minutos. Eu vi. Ele usou um advogado de 3º escalão. Vou responder amanhã cedo. Beatriz colocou o celular na mesa de cabeceira e ficou olhando para o teto. Tinha uma coisa que ela não tinha contado para o pai ainda. Não porque quisesse esconder, mas porque ainda estava tentando entender o peso certo daquilo antes de colocar em voz alta. Era sobre os 6 meses. Sobre o que Débora tinha dito da mãe deles, que Rafael tinha ficado diferente depois do casamento. Mais quieto. E que ela tinha achado que era felicidade. Beatriz tinha passado o caminho de volta de Campinas, girando isso na cabeça. E tinha chegado numa conclusão que era incômoda da forma mais inesperada. Não era sobre perdoar. Não era sobre voltar atrás em nada. Era que ela precisava olhar para ele uma última vez, não pelos documentos. Não pelo processo, mas para fechar uma pergunta que era dela. Não do escritório do pai. Não do juiz trabalhista. Não de ninguém mais. Ela dormiu pouco. Acordou às 6. Às 8:30 estava no escritório. Às 10:30,
Rafael chegou. Ela viu pela câmera do corredor. Ele estava diferente do dia anterior. Tinha a postura de alguém que dormiu com um advogado do lado, que ouviu que tinha argumento, que chegou convicto de que a situação havia mudado. Ele bateu na porta da sala dela sem esperar resposta. Entrou. Ficou de pé. E disse: "Eu preciso que você entenda que o que você fez ontem foi um erro." Beatriz disse: "Senta." Ele ficou parado. Ela disse de novo, sem levantar a voz: "Rafael, senta." Ele sentou, na beirada da cadeira, com a postura de quem está pronto para se levantar a qualquer momento. Ela disse: "O seu advogado vai contestar a justa causa." "Tudo bem. Ele tem esse direito. O meu pai vai responder. E a gente vai apresentar os documentos em juízo. E vai ser um processo que vai durar algum tempo. E no fim, a justa causa vai ser mantida porque o material é sólido. Você sabe disso." Ele disse: "Os documentos foram obtidos ilegalmente." Ela disse: "A Débora viu numa tela aberta no computador da sua mãe. Sem senha. Sem invasão. Sem acesso forçado. O seu advogado já sabe disso também. Se for um advogado que sabe o que faz." Rafael ficou quieto. Beatriz disse: "Eu não te chamei aqui para discutir processo. Eu te chamei porque eu quero te perguntar uma coisa. E eu quero que você responda com honestidade. Não porque vai mudar alguma coisa nos documentos, mas porque eu preciso saber." Ele ficou olhando para ela com um tipo de cautela que ela reconhecia. Era a cautela de quem não sabe qual terreno está pisando. Ela disse: "Os primeiros 6 meses. Depois do casamento. Antes da Camila. Antes de qualquer esquema. Tinha alguma coisa real." Rafael ficou completamente imóvel. Ela disse: "Não é armadilha. Não tem câmera gravando essa conversa. Não tem ninguém do lado de fora ouvindo. Eu só preciso saber." O silêncio durou. Ela contou mentalmente 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Então ele fez uma coisa que ela não esperava. Ele desviou o olhar, não como quem está mentindo, como quem não aguenta olhar para a verdade enquanto fala ela. Ele disse: "Baixo tinha." Beatriz não disse nada. Ele disse: "Eu não sei em que momento. Eu não sei explicar quando um lado virou mais importante que o outro. Mas no começo era diferente. Era de verdade." Ela ficou olhando para ele. Ele disse: Camila apareceu quando eu já estava. Eu estava me sentindo pequeno. Você crescia. A empresa crescia. E eu ficava no mesmo lugar. Ela me fez sentir que eu tinha capacidade de fazer algo por conta própria, que eu não precisava ficar na sua sombra." Beatriz disse: "Então você decidiu pegar o que era meu para provar que era capaz." Ele não respondeu. Ela disse: "E a Camila? Você sabe que ela não estava fazendo isso por você." Ele ficou quieto de um jeito diferente agora. Um quieto que não era estratégia. Ela colocou em cima da mesa uma folha. Era uma cópia do contrato particular entre Rafael e Camila. A cláusula do 30% estava marcada com uma linha. Ela deixou ele ler. Ele leu devagar. Ela observou o rosto dele enquanto ele lia a sequência de expressões que passaram por lá. Não eram de surpresa. Eram de alguém que sempre soube, mas que nunca quis colocar em palavras. E que agora havia escrito e não conseguia mais desviar. Ele disse: "De onde você tirou isso?" Ela disse: "Não importa de onde." Ele disse: "Ela assinou isso." Ela disse: "Ela assinou." Ele ficou olhando para o papel por um tempo. Depois, soltou um ar pela boca num suspiro dramático. Só o som de alguém esvaziando alguma coisa que estava segurando há muito tempo. Disse ela: "Me disse que o contrato era só uma formalidade, que era para proteger ela caso eu desistisse no meio." Beatriz disse: "E você acreditou?" Ele não respondeu. Ela disse: "Rafael, a empresa dela recebia transferências mensais suas há 18 meses. Você pagava a CVC, consultoria e eventos todo mês. Você sabe o que a CVC fazia durante esses 18 meses?" Ele ficou quieto. Ela disse: "Absolutamente nada. Não tem cliente. Não tem nota fiscal de serviço prestado. Não tem funcionário além dela. É uma empresa de fachada. Você estava financiando o esquema que ela montou contra você, tanto quanto contra mim." Ele levantou os olhos. Beatriz disse: "Zemraiva." Com uma clareza que ela tinha trabalhado para chegar,
Ela estudou você tão cuidadosamente quanto vocês dois me estudaram. A diferença é que você tinha um plano de saída com alguma coisa. O plano dela era ficar com a parte dela e sair antes de qualquer processo chegar nela. Rafael ficou em silêncio por um tempo que era diferente de todos os outros silêncios da conversa. Depois disse: "Você tem prova disso?" Ela disse: "Tenho." Ele disse: "Você vai usar contra ela." Ela disse: "Eu já usei." O advogado do meu pai protocolou hoje cedo uma notificação extrajudicial para Camila Vasconcelos Campos, com base no contrato particular e nas mensagens documentadas. Ela tem 10 dias para responder. Rafael ficou olhando para ela. Ela disse: "O processo trabalhista que o seu advogado vai entrar, eu vou deixar correr. Mas você sabe como vai terminar." E enquanto ele corre, o contrato com a Camila é prova que vai aparecer em qualquer processo que você tente abrir contra mim. Porque mostra que a sua intenção desde o início era patrimonial, não trabalhista. Ele disse então: "O que você quer?" Ela disse: "Eu quero que você assine um acordo de divórcio consensual, sem disputa de bens, confirmando que a mansão e o carro são meus e que você não tem pretensão sobre nenhum bem da empresa. Em troca, eu retiro a justa causa e você sai com aviso prévio indenizado. FGTS. E tudo que a CLT garante para uma demissão sem justa causa." Ele ficou quieto. Ela disse: "É um acordo justo. Melhor do que o que você teria se fosse a juízo com o que eu tenho." Rafael ficou olhando para a mesa. Depois disse, sem olhar para cima, e a Camila Beatriz disse: "Esse não é o meu problema." Ele disse: "Mas você vai processar ela." Ela disse: "Eu já protocolei a notificação. O que acontece depois depende do que ela fizer com os 10 dias." Rafael ficou quieto por um longo tempo. Beatriz esperou. Ele disse: "Você poderia ter simplesmente tomado tudo, sem dar saída nenhuma." Ela disse: "Eu sei." Ele disse: "Por que não fez isso?" Ela ficou olhando para ele. Pensou nos 6 meses que ele tinha confirmado. Pensou em Mariana Ferraz e nas economias de uma década. Pensou no pai que esperou 4 horas no escritório com 2 cafés na mesa. Pensou nos 18 meses de mensagens que ela leu impressas em 37 páginas. Disse: "Porque eu não construí o que tenho sendo o tipo de pessoa que faz isso." Rafael ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu com a cabeça. "Uma vez, devagar." Disse: "Eu vou assinar." Beatriz disse: "O meu pai manda o documento até amanhã." Ele se levantou. Foi até a porta, com a mão na maçaneta. Ficou parado por um segundo de costas para ela. E disse: "Eu errei." Ela disse: "Eu sei." Ele disse: "Não era só o dinheiro." No começo, ela disse: "Eu sei disso também." Ele abriu a porta e foi embora. Beatriz ficou sentada na cadeira da própria sala por uns 2 minutos sem fazer nada. Depois pegou o celular e ligou para o pai. Eduardo atendeu no segundo toque. Ela disse: "Ele vai assinar." Eduardo ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Eu preparo o documento hoje." Ela disse: "Pai." Ele disse: "Bia." Ela disse: "Obrigada." Ele disse: "Você fez tudo? Eu só organizei o papel." Ela disse: "Não. Não foi só isso." Outro silêncio. Eduardo disse: "Mais baixo, eu sei." Ela desligou. Camila respondeu à notificação no 7º dia, através do próprio advogado, com uma carta que tentava desqualificar os documentos e que durou 4 parágrafos, sem dizer nada concreto. Eduardo respondeu no dia seguinte com um parecer de 11 páginas, detalhando cada peça do material e informando que a notificação era preliminar e que a ação civil por danos materiais e morais seria protocolada caso não houvesse proposta de acordo dentro do prazo restante. Camila propôs acordo no 9º dia. A proposta era baixa. Eduardo apresentou uma contraproposta. Elas negociaram por 1 semana, sem que Beatriz e Camila tivessem nenhum contato direto. No final, chegaram num valor que não cobria tudo, mas que cobria o suficiente para que o processo valesse a pena encerrar 100 anos de litígio. Beatriz assinou o acordo numa manhã de terça. Não foi um momento dramático. Foi ela, o pai, a assistente jurídica e uma mesa com documentos.
Ela assinou onde mandaram assinar. Guardou a cópia e foi tomar um café com o pai num boteco na esquina do escritório. Eduardo pediu um caldo de cana. Ela pediu um café com leite. Ficaram sentados lado a lado num banco de madeira, olhando para a rua. Ele disse: "Como você tá?" Ela disse: "Cansada." "De um jeito bom." Ele disse: "Tem diferença." Ela disse: "Tem muita diferença." Ficaram quietos por um momento. O barulho da rua entrava pela porta aberta, carro, buzina. O som de uma bicicleta passando. Eduardo disse: "Você pensou no que vai fazer com a mansão?" Ela disse: "Vender." Ele disse: "Achei que ia dizer isso." Ela disse: "Não quero morar num lugar que tem 4 anos de história que eu precisaria reescrever. Prefiro lugar novo." Ele disse: "Faz sentido." Ela disse: "Pai, aquela frase que você falou antes do casamento, sobre registrar o que a gente constrói." Ele disse: "Lembro." Ela disse: "Eu ficava achando que você estava sendo precavido demais, que era jeito de advogado ver perigo em tudo." Ele disse: "E agora?" Ela disse: "Agora eu acho que você estava me ensinando uma coisa que não era sobre documento nenhum." Eduardo ficou olhando para a rua. Ela disse: "Você estava me ensinando a confiar em mim mesma mais do que em qualquer promessa que alguém fizesse, mesmo que fosse uma promessa de alguém que eu amava." Ele disse: "Devagar, eu não queria que você não amasse. Eu só queria que você continuasse sendo você enquanto amava." Beatriz ficou olhando para o copo de café com leite. Disse: "Eu sei." Demorei um tempo para entender a diferença. O caldo de cana chegou. O café com leite chegou. Eles ficaram ali mais um tempo, sem pressa, enquanto a rua ia passando do lado de fora. 3 semanas depois, Beatriz recebeu uma mensagem de Débora. Dizia: "O Rafael foi morar em Belo Horizonte. Começou a trabalhar numa empresa de consultoria lá. Minha mãe está em contato com ele. Eu achei que você queria saber." Beatriz ficou olhando para a mensagem. Digitou: "Obrigada por me avisar. E obrigada por tudo que você fez. Você não precisava." Débora respondeu: "Eu precisava." Pra mim. Beatriz entendeu o que ela quis dizer. Salvou o contato de Débora com o nome dela, não como irmã de Rafael, só como Débora. E foi fazer outra coisa. A mansão foi anunciada para venda no mês seguinte. Entrou em promessa de compra e venda em menos de 3 semanas, por um valor 20% acima do que ela tinha comprado. Porque Alphaville tinha valorizado e porque a mansão estava em condições impecáveis. Beatriz estava na varanda do flat da Vila Olímpia quando recebeu a notificação da imobiliária sobre a proposta. Le Valor. Confirmou a proposta. Depois ficou olhando para o parque lá embaixo por um tempo. Não estava pensando em Rafael. Não estava pensando nos documentos. Nem no processo. Nem nos 6 meses que ele tinha confirmado. Estava pensando em Mariana Ferraz, que tinha vendido o apartamento para encerrar um processo que nunca deveria ter existido. E tinha mandado uma mensagem para Mariana na semana anterior, não sobre Rafael, não sobre nada do processo, só para perguntar como ela estava. Mariana tinha respondido: "Tô bem. Comprei um apartamento novo no ano passado. Menor. Mas meu de uma forma diferente. Obrigada por perguntar." Beatriz tinha ficado com aquela frase. Menor. Mas meu de uma forma diferente. Havia uma coisa que Beatriz Monteiro Cavalcante aprendeu nos 2 meses desde a mala de couro marrom na calçada de Alphaville. Não era sobre documento. Não era sobre processo. Não era sobre quanto você pode recuperar quando tem tudo no nome certo. Era sobre a diferença entre possuir e pertencer. Ela tinha possuído a mansão. Tinha possuído o casamento. Os documentos. Os planos. Mas havia uma parte dela que, nos últimos anos, tinha parado de pertencer a si mesma. Tinha ido cedendo não por pressão direta, não por fraqueza, mas pelo tipo de erosão lenta que acontece quando você está tão ocupada construindo que não percebe o que está sendo desmontado por dentro. A mansão ia ser vendida. O Volvo Prata continuava com ela. A empresa continuava crescendo. E ela estava, pela primeira vez em muito tempo, num lugar que era pequeno e simples e completamente dela. Não de uma forma diferente. Da única forma que importava. Ela fechou a notificação da imobiliária. Pegou o casaco
e foi jantar com o pai e a mãe na casa em Santos. Porque era sexta. E sexta, ela sempre jantava com eles quando conseguia. E tinha conseguido hoje. Sônia estava na cozinha quando Beatriz chegou. Eduardo estava na varanda com um livro. Era uma cena que Beatriz tinha visto centenas de vezes na vida. E que, por algum motivo, naquela noite, ela parou um segundo na porta só para olhar. A mãe que ria de alguma coisa que ela mesma tinha pensado enquanto mexia a panela, o pai que marcou a página com cuidado antes de levantar, a varanda, a luz amarela, o cheiro de comida, coisas que não tinham nome no cartório, que não estavam em escritura nenhuma, que eram dela de um jeito que ninguém podia notificar. Ela entrou. Khoảnh khắc nào chạm bạ nhất trong câu chuyện này, o momento em que Beatriz leu as mensagens e entendeu o tamanho do plano. Quando ela perguntou sobre os 6 meses e Rafael desviou o olhar. Ou quando o pai disse que ela fez tudo e ele só organizou o papel. Me conta nos comentários qual foi o momento que ficou com você. De onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está passando por algo parecido e ainda não sabe que tem saída. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque tem muito mais história assim, esperando por você aqui.